A gloriosa e santa paz de nosso Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes com Jesus, diz amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Jesus, escreveu Lucas, capítulo 6, do verso de número 45 ao 49. Quero louvar a Deus por esta rica oportunidade de estarmos juntos aqui para adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Pedro Paulo, que nos honra com esta oportunidade, essa confiança de estar aqui nessa tribuna. Para mim é uma responsabilidade muito grande de falar de Jesus Cristo. E quero louvar a Deus também pela vida dos meus irmãos guerreiros, que estão aqui na retaguarda. Que Deus possa também abençoar a vida de todos que aqui estão. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que está comigo, minha princesa, minha companheira. Aleluia. Quero louvar a Deus pela vida do Anderson, que está conosco aí. Também Mateus, que está aqui também conosco. Lucas capítulo de número 6, do verso 45, diz assim a palavra do Senhor: o homem bom, do bom tesouro do teu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não a pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande foi grande a queda, a ruína daquela casa. Amém? Podemos sentar, glorificando a Deus. Aleluias. Nós cristãos, glória a Deus, quando aceitamos a Jesus, nós entramos em um ônibus, ou uma embarcação, e começamos a nossa viagem, aonde o destino é o céu. Nós começamos a nossa viagem com Deus, e para chegarmos ao destino é necessário nós conhecermos o caminho, sim ou não? É necessário conhecer o caminho. Certa vez um discípulo perguntou para Jesus, dizendo: mestre, como saberemos para onde vai se não conhecemos o caminho? Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus Cristo, sendo Ele o caminho, Ele está nos mostrando que a palavra é o caminho. No livro de 1 João, capítulo 5, verso 7, diz: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito, e os três é um só. Então, o mapa que nos dá a direção correta para o alvo, que é os céus, é a Bíblia. Aleluia, Senhor, glória. Certa vez um homem chamado Nicodemos chegou a Jesus e disse: mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: é necessário nascer de novo.
ele ali preocupado, dizendo: mas como posso nascer de novo, já sendo velho? Jesus diz: tem que nascer da água e do Espírito. Quando Jesus ali diz é necessário nascer da água e do Espírito, ele não mencionava o batismo de João, porque Jesus não batizava, quem batizava eram os seus discípulos. Então ele mencionava, dizendo: o batismo da água, é necessário nascer da água. A água que Jesus mencionava era a palavra. Então ele diz para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer da palavra e do Espírito. Nós cristãos temos que ter um novo nascimento, e a transformação das nossas vidas é pela palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que dá vida, é a palavra que edifica, é a palavra que molda o nosso interior, e moldando o nosso interior reflete no nosso exterior. Como que nós meditamos nesta palavra: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, mas o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração, disso fala a boca. Às vezes essa palavra pode parecer um pouco pesada, mas a Bíblia diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir e corrigir. E o homem bom, todos aqueles que se aleluias, estão nesse padrão, tem amor pela palavra, sendo ela de conforto, de consolo, exortação, correção. Nós temos o amor pela palavra. E a Bíblia fala que Deus corrige todos quanto Ele ama, e aqueles que recebem a correção, Deus vos tem como filhos, e quem não recebe é bastardo. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra. Eu estou aqui para falar da palavra. Eu não vim para falar nada de mim mesmo, mas da palavra. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, isso fala daquilo que está no nosso interior. Como eu digo sou bom, ser bom não é o que eu falo. Eu posso chegar no evangelista de Carlos e dizer: eu sou bom, eu sou excelente, mas as minhas obras, as minhas atitudes, as minhas palavras demonstram o contrário. E é isso que Deus quer mostrar para nós. Mas essa palavra não é um balde de água fria para as nossas vidas, pelo contrário, é Deus nos convidando a estar mais pertinho dele, como ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Ele nos convida, aleluia, glória a Jesus, porque ele tem amor pela nossa alma. E ele sabe muito bem que não é do meu jeito que eu vou herdar a salvação. Não é do nosso jeito, não é da forma que eu acho, mas é da forma que a palavra nos ensina. Ele diz: eu sou o caminho. Jesus diz: eu sou a porta. Aquele que entra por mim entrará e sairá, e aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. A palavra de Deus, irmãos, é o caminho para a nossa salvação. É claro, eu não vejo hora nenhuma Jesus obrigando eu a seguir. Se nós formos ler a palavra de Gênesis, Apocalipse, não tem Deus obrigando o crente
e sigam-me. Certa vez um jovem chegou a Jesus e disse: mestre, te seguirei aonde quer que vá. Jesus olhou para o coração dele e diz: olha, as raposas têm seus covis e as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde sequer reclinar sua cabeça. O que ele quis dizer? Não é do teu jeito, não. O caminho tem espinhos, o caminho é estreito, o caminho exige sacrifícios, o caminho exige renúncia, o caminho exige esforço, porque o reino do céu é tomado pelo esforço. E qual é esse o esforço? É o esforço de renunciar a si mesmo, renunciar ao eu, renunciar ao ego, renunciar ao egoísmo, renunciar a si mesmo. É um esforço, é um sacrifício muito grande de renunciar a si mesmo, renunciar àquilo que amamos, aquilo que o nosso coração está apegado, aquilo que nós estamos embaraçados. Mas Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, depois pegue a sua cruz dia após dia e sigam-me. O que ele quis dizer? Não é do teu jeito, não é como você quer, não é como eu quero. Tem regras, mas as regras que Deus coloca para que nós venhamos praticá-las e seguir não é ruim. Às vezes, para quem não quer pagar o preço, não é agradável. Mas quando nós olhamos a recompensa que nos aguarda, a recompensa que nos aguarda, aleluia, glória a Jesus. E nós começamos, irmãos, a dar o passo. E nós começamos, aleluia, a dizer: Jesus, que não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Que não seja feito conforme a minha vontade, mas a tua. Aleluia. Aleluia. Às vezes achamos que é difícil seguir a Cristo. Às vezes achamos que é difícil, irmãos, renunciar a si mesmo. Mas olha o que Jesus fez por nós. Ele renunciou à sua glória, à sua majestade, e veio no mundo, aleluia, participou das nossas dores, das nossas aflições. Ele veio, carregou uma cruz tão pesada, ele caiu sobre o chão por 3 vezes e não desistiu. A Bíblia diz que o pecado da humanidade caiu sobre ele, aleluia, e a angústia era tanta que escorria, aleluia, o seu suor escorria como grandes gotas de sangue pelo chão. E quando ele estava orando ali, dizendo: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Aí ele lembrou de mim, você disse: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu vejo Deus hoje trabalhando no coração de pessoas aqui. Aleluia, Deus diz para pessoas aqui: a partir de hoje a tua vida não será mais a mesma. Porque Deus te trouxe aqui hoje, aleluia, para mudar a rota da sua trajetória. Porque você tem andado na contramão. E Jesus hoje está dizendo: o caminho é aqui. O caminho é aqui, é por aqui. Deus está pegando a mão de pessoas aqui, está colocando o caminho certo. Sinta o Espírito de Deus aí no teu coração te chamando. Uriandalas, decantalas, urianas, alas, decantalas. O homem bom do tesouro do seu coração tira o bem. Isso fala daquela pessoa que abre espaço para o Espírito Santo trabalhar no seu interior. Quando nós abrimos espaço, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta do teu coração, eu entrarei e cearei com ele.
Miliandas de cantos. Quando nós deixamos Ele trabalhar no nosso interior, na nossa vida, quando nós damos um passo decisivo e dizer: Deus, eu entrego-me a Ti de corpo, alma e espírito, eu me entrego a Ti, Senhor, que seja feito como o Senhor quer. Eu renuncio a mim mesmo, eu abro mão das minhas paixões, eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão de mim mesmo, eu abro mão de tudo para Te servir, Senhor. Faça conforme a Tua vontade. É a hora que o Espírito Santo entra no coração dessa pessoa, começa a derramar paz, começa a derramar amor, tira a angústia, tira a tristeza, tira, aleluia, o desespero, a solidão, aleluia. E aquela pessoa já não se sente mais sozinho, já não se sente mais vazio, porque o Espírito Santo preencheu, porque esta pessoa ouviu a voz, ouviu o Espírito Santo chamar, aleluia, abriu o coração, e o Espírito Santo não invasou, ele está batendo o coração de pessoas aqui. Se essa pessoa abrir o coração e dizer: entra, Espírito Santo, você vai ver o que Deus vai fazer. Brilhandas de cantalas. Irmãos, para que nós venhamos caminhar por este caminho, aleluia, é necessário nós dar lugar para que o Espírito Santo nos conduza. Sem o Espírito Santo na nossa vida, aleluia, nós vamos saber onde é o caminho, nós vamos conhecer o caminho, mas não vamos ter o auxiliador do nosso lado, não vamos ter, aleluia, glória a Jesus, aquele que vai nos conduzir, aquele que vai nos guiar, aquele que vai nos ajudar, porque é o Espírito Santo, aleluia, que abre o nosso entendimento, é o Espírito Santo que revela em nossos corações a vontade do Pai. No livro de 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 15 diz a palavra do Senhor: ora, as coisas do Espírito de Deus para o homem natural parece loucura, porque se Deus sim espiritualmente, mas aquele que é espiritual, ele discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Deus quer abrir os olhos de pessoas aqui hoje, para você começar a contemplar com os olhos espirituais. Deus quer abrir o entendimento de pessoas aqui hoje, aleluia, glória a Jesus, porque Deus quer mostrar coisas grandiosas para você. Quando Paulo aceitou Jesus ali, aleluia, glória a Jesus, ele perdeu a sua visão, mas quando ele recebeu ali a imposição de mãos, e o Espírito Santo, as escamas caiu em teus olhos, dos teus olhos, e ele começou a olhar e a contemplar com os olhos de Cristo, ele começou a ter uma vida transformada. Aleluia, glória a Jesus, quando eu medito no encontro de Cristo com Paulo, que era Saulo, no caminho de Damasco, aleluia, Paulo ali, ele ia com o coração voltado para a maldade, com a intenção de matar, de destruir, de açoitar, de fazer todos os mal contra os cristãos. Mas Jesus diz, aleluias, eu vou colocar uma vírgula para não pôr um ponto final. Jesus ali se aparece com um clarão em Paulo, ele cai por terra, e quando Paulo cai ali, aleluia, Jesus fala com ele: Paulo, tudo é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, ele já cai ali, ele já cai com o coração voltado, com o coração ali transformado, porque ele já levanta assim: Senhor, o que queres que eu te faça? Aleluia, ele já pergunta para Cristo: o que queres que eu te faça? É tudo que Jesus quer ouvir da nossa boca. O que queres que eu te faça? Quando aqui a palavra do Senhor diz: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. Aleluia, quando fala do homem bom, fala daquele homem que é submisso,
aquela pessoa, aleluia, que se dedica, aquela pessoa, aleluia, que se preocupa em agradar a Deus, que se preocupa em desagradar a Deus, em não desagradar a Deus, aquela pessoa que o conhece, que tem o conhecimento do seu Senhor, ele conhece que o Espírito tem ciúmes, que o Espírito é sensível, e ele sabe que se falar qualquer palavra vai entristecer o Espírito Santo vai desabitar e vai ficar descomplicada a situação. Então, quando aqui se refere ao homem bom, fala daquela pessoa que diz: se eu vacilar o meu pé, eu sei o que eu perco. Se eu me vacilar, se eu, aleluia, ficar despercebido, eu sei o que eu perco. Sabe o que nós perdemos se nós vacilarmos? Davi disse: Senhor, pode tirar tudo de mim, menos o teu Espírito. Menos o teu Espírito. Nós podemos perder tudo, menos o Espírito Santo. Aleluia. Sabe por quê? Quando você está triste, quem é que te consola? Quando você está angustiado, quem é que chora contigo ali? Quando você não tem palavra para orar, quem é que intercede por ti? Quando você está com o coração apertado, angustiado, quem traz paz para o teu coração? Miranda-las, decantas. Miranda-las. O Espírito Santo está confortando o coração de pessoas aqui. Tem pessoas aqui que estavam pensando em desistir: eu vou largar tudo, não aguento mais. Mas o Espírito Santo está preenchendo o coração dessa pessoa e dizendo: a minha graça te basta. Sabe qual é a graça? É essa aí que você está sentindo. O Espírito Santo está tocando o teu coração. Eita glória! Mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Como eu disse, ser bom não é eu falar que sou bom. Ser crente não é eu falar que sou crente. É as minhas obras, as minhas atitudes, o meu testemunho fala por mim. A palavra do Senhor fala: muitos diz que me amam, mas me negam com as obras. Muitos diz que são judeus, mas mentem. Palavra forte, mas é a verdade. A quem nós estamos enganando, senão a nós mesmos? Aqui não necessita nós demonstrar que somos luz, porque todos somos luz. Mas é na rua, é no nosso trabalho, é na nossa casa em 4 paredes, que Jesus está observando nós, que o Espírito Santo está vendo o que nós vemos, o que ouvimos, o que falamos, o que pensamos. Porque a Bíblia diz que aquilo que está em abundância no coração, isso fala a boca. Essa palavra que eu orei nessa semana, que Deus me deu essa palavra, me deu a direção, porque a palavra já foi revelada. Eu tentei correr para todo jeito, todo lado, procurando outra palavra, mas eu falei: não quero ser igual Jonas,
Que seja feita a vontade de Deus, não a minha. Porque aquilo que está em abundância no coração, disso fala a boca. No verso 47 diz, ou seja, 46: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Uma palavra forte, é forte, mas é verdade. É a verdade que transforma, é a verdade que liberta, é a verdade, irmãos, que muda a nossa direção, que mostra aonde necessitamos de melhorar. Que façamos uma reflexão, como no dia da ceia é citado o versículo: examine-se, pois, homem a si mesmo, depois coma deste pão e beba desse cálice. A palavra não diz para você examinar a vida do teu próximo, mas diz: examine-se a si mesmo. Porque Deus não agrada, irmãos, de nós ficarmos o tempo todo dizendo: irmão, está errado nisso, cantou errado, errou a nota, errou o hino, não fez direito, não pregou direito. Mas Deus quer que todos os dias nós nos colocamos dentro do espelho, segundo as Escrituras, e começamos a corrigir a nós mesmos, dizendo: precisamos mudar nisso, precisamos melhorar nisso. É isso que Deus quer para nós. É a direção a qual a palavra nos direciona. A Bíblia diz, irmãos: edificai-vos a vós mesmo. Porque se nós se eu for ficar aqui sentado, pastor Paulo, olhando para a falha de alguém, é lógico que nós vamos encontrar. É lógico. Porque santo aqui é só Jesus. Mas Jesus não quer que nós percamos o nosso tempo com isso. Porque todos estamos na mesma embarcação, todos estamos lutando para ir para o mesmo lugar, todos temos as mesmas dificuldades de servir a Cristo, mas todos estamos esforçando para cada dia ser melhor. Se formos falar de pecado aqui, irmãos, eu vou ser o pior. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado mente, a verdade não habita em vós. Mas o homem bom do bom tesouro do seu coração, quando vê um irmão em pecado, o que ele vai fazer? Deus abençoe o irmão, ajuda ele a se colocar de pé. Deus segura nas mãos dele. Deus, na tua palavra diz, quando João diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis mais, porque temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas do mundo todo. Jesus Cristo deu a vida para perdoar pecado. Ele não veio para julgar, para condenar, Ele veio para salvar. E quando o nosso coração está cheio das virtudes de Deus, irmãos, quando vemos aleluia, de nossos irmãos no erro, não vamos ser o primeiro a derrubar, vamos ser o primeiro a dar a mão e dizer: vem cá, deixa eu te ajudar. Eu vou caminhar contigo, eu vou te ajudar, vou interceder por ti. E sempre pedir a Deus sabedoria para falar aquilo que edifica, porque a palavra do Senhor também nos ensina em tudo. E diz a palavra do Senhor que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquela que for boa para promover edificação e dar graça aos que ouvem. Em todo tempo a palavra seja agradável, temperada como sal. Quando for aconselhar alguém, peça direção do Espírito Santo para que esta palavra produza vida e não morte. No verso 48 diz, no verso 47 diz: qualquer que venha a mim, aleluias, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei.
pagou o preço por ela. Não tem mais solução, não tem mudança. Eu tenho sim. Certa vez um amigo meu de infância olhou para minha mãe, vendo eu ali viciado nas drogas, escravizado pelo pecado, e diz para minha mãe: Eva, eu não tenho mais esperança na mudança de Heron. Minha mãe olhou para ele e disse: para Deus nada é impossível. Aleluias. A última palavra vem do Senhor Jesus, porque Ele sabe de tudo, irmão. Ele não te fez para ser um fracasso. Ele não nos fez, irmãos, aleluias, glória a Jesus, para não ser nada. Aleluia, Ele nos fez para a glória do nome dEle. Deus tem um plano muito lindo na vida de todos aqui. Então nunca esqueça, nunca desanime pensando: eu não sou, eu não sei cantar direito. Um exemplo. Eu não sei cantar direito. Eu não sei pregar, eu não sei falar de Jesus. Mas se Deus te chamou, Ele capacita. Quando Jesus me chamou, eu vim ali só um caco. E Deus usava os vasos, dizendo: eu tenho pressa de te usar. Eu falava: Jesus, eu não sei falar, não sei pregar, não sei ler a Bíblia, eu não sei orar. Mas se o Senhor chamou, é o Senhor que capacita. Eis-me aqui. E aqui diz: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, é mais profunda esta palavra. É semelhante ao homem que edificou a sua casa e cavou. Fala de profundidade. Quem está firme com Cristo tem uma profundidade com Ele. Se mergulhe na presença dEle. Aleluia, isso é mais profundo. Aleluia, busca mais, busca mais. Quanto mais você buscar, mais perto dEle você estará. Ele diz, aleluia, a qualquer que venha a mim, Ele diz, aleluia, chegarei-vos a mim, eu chegarei a vós. Então qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, Ele diz: é semelhante ao homem que edificou a sua casa e cavou e abriu bem fundo, aleluias, e pôs os alicerces sobre a rocha. E a rocha é Cristo. O cristão que está alicerçado em Cristo, pode vir calúnia que ele não desanima, pode vir disse que ele não desanima, pode vir perseguição que ele não desanima, pode falar que não presta, que não vale nada, e ele não desanima, porque ele está ligado em Cristo, está fundado na rocha. E quem está fundado na rocha, lembra da palavra do Senhor que diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluias. E eu vos mostrarei, aleluia, e cavou bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha, e vindo as enchentes, e bateu com ímpeto naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas aquele que não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu como ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a sua queda. Isso fala daquelas pessoas
pessoas que aceitam Jesus, mas não tira tempo para estudar a palavra. Não vem nos cultos de ensinamento, nos cultos de doutrina, escola bíblica. Não se dedica, não se aprofunda, não cava bem fundo. Aí quando vem a tempestade, porque vem, aí começa: a culpa é do pastor, a culpa é do obreiro, o pastor não me deu oportunidade, eu vou sair. Mas quem está fundado em Cristo, ele sabe que a maior oportunidade é de acordar, abrir os olhos, levantar da cama e ver o céu, ver os passarinhos cantando e ver que Deus deu mais um dia para nos adorar. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero convidar aqui à frente aquela pessoa que quer se aproximar mais de Deus, aquela pessoa que quer, aleluia, glória a Jesus, renovar a sua aliança com Deus, aquela pessoa que quer, aleluia, glória a Jesus, se cavar mais fundo, aquela pessoa que quer edificar a sua casa sobre a rocha. Quero convidar você aqui à frente. Aleluia. Nós vamos orar. E Deus vai renovar a tua força. E Deus vai encher o seu coração. Aquilo que tem sido impedimento vai cair por terra. Aquilo que tem sido um obstáculo para você, aleluia, vai cair por terra. Porque Deus está aqui. Aleluia, e Deus, aleluia, glória a Jesus. Ele vai te dar, Ele quer te dar a vitória. Aleluia. Se coloque em pé. Fecha os teus olhos. Abre o teu coração. Fala com Deus. Deus conhece o coração, o pensamento. A Bíblia diz: aqueles que se humilham alcançam a misericórdia. Senhor Deus, neste momento de oração te apresento, ó Pai, os teus filhos. Meu Deus, que estão aqui na frente, meu Deus querido, e reconheceu que necessita mais. Reconheceu, ó Pai querido, aleluias, que precisa, aleluias, cavar mais fundo. Meu Deus, o Senhor é aquele que sonda e conhece os pensamentos e o coração. Visita agora, Senhor, e vai derramando a tua graça, vai derramando o teu Espírito Santo. Aonde estiver um coração aquebrantado, Senhor, meu Deus, vai preenchendo o vazio, vai enchendo até transbordar. A tua palavra diz, Senhor, no livro de Efésios, capítulo 6, no verso 10, diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meu Deus, vem nos fortalecer. Meu Deus, vem nos encher da tua graça, Senhor. A graça a qual necessitamos para vencer o mundo, para vencer o maior inimigo das nossas almas, que é o nosso eu, que é o nosso ego. Aleluia, Senhor meu Jesus. Vem, Senhor, visitar o coração de cada um, ó Pai. E venha, Senhor, derramar a tua graça. Venha tocar profundamente no coração desta pessoa. O Senhor sabe pelo qual motivo, Pai, esta pessoa está aqui e pelo qual o Senhor o chamou. Meu Deus, vai entregando agora, Senhor, a bênção e a vitória. Vai tocando profundamente no coração desta pessoa, e que os planos do inimigo, ó Pai, contra a vida desta pessoa caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. E toda enfermidade, Senhor, vai caindo por terra. Toda frieza, todo desânimo, todo embaraço caia por terra. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Meu Deus, que o
Senhor venha derramar da tua graça. Uriandalas decantalas. Uriandalas decanta. Meu Deus, vai guardando a tua palavra em nossos corações. Vai guardando a tua palavra em nossa mente, em nossos pensamentos. Pois a tua palavra é vida. A tua palavra ela não volta vazia, Senhor. Meu Deus querido, aleluias. Vai tocando agora, Jesus, aonde a palavra foi, aleluia, semeada. Meu Deus, vai tocando agora. Meu Deus, aonde a palavra da semente foi lançada. Vai tocando agora, Senhor. Meu Deus, vai tocando, Espírito Santo. Vai penetrando, vai fazendo a tua vontade, Senhor. Meu Deus querido, porque é pela tua vontade. Nada, Senhor, aleluia, se subsiste. Nada, Senhor, resiste à tua vontade. Uriandalas, decantalas, uriandalas. Meu Deus, vai renovando, vai enchendo este crente, vai enchendo este homem, esta mulher. Vai, Senhor, derramando a tua graça, vai produzindo vida, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, confirma a bênção e a vitória. Faça a tua vontade, Pai, e não a minha, e não a nossa. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Somente estas palavras do Espírito Santo, aleluia, concedeu no coração. Deus me revela que tem duas pessoas, aleluia, glória a Jesus, que nesses últimos dias essas pessoas têm passado uma guerra tão grande espiritual, que às vezes vai ajoelhar e falta palavras. Aleluia, glória a Jesus. Mas Deus hoje está renovando essas pessoas. São duas pessoas. E confirmação do Espírito Santo que essas duas pessoas são reveladas a partir de hoje. Aleluia, você vai ter as suas forças renovadas. E Deus vai acrescentar palavras nas suas orações. Porque Deus tem, aleluia, promessa, tem propósito na vida dessas pessoas, na área da intercessão. Para você interceder pelas almas, pelas vidas. E o inimigo quer colocar um tropeço diante do ministério dessas duas pessoas. Que o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de todos. Desde já agradeço a oportunidade e devolvo a palavra aqui neste dia.